que gritaron negra. Negra, 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 negra. Angela Davis, ativista afro-americana, envolvida desde a década de 60 na luta dos Panteras Negras e o feminismo negro. Ela alcançou notoriedade mundial na década de 70 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, os Panteras Negras, além de sua luta pela militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial. Além de ter sido personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história americana. Vários personagens de liderança se envolveram na causa, entre eles Jesse Jackson, que proferiu o discurso I Am Somebody durante o festival Woodstock na cidade de Watts. I am somebody. I am somebody. I may be poor, but I am somebody. Outro ícone foi James Brown, que participou intensamente da luta pelos direitos civis, com sucessos como Say Loud. Bad self, say it loud. I'm thinking I'm proud. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Os levantes negros de abril de 1968 representaram apenas um terço das 300 rebeliões urbanas que aconteceram desde o verão de 1964. Desde 1968, em todas as grandes cidades dos Estados Unidos, os militantes dos Panteras Negras, partido criado em 1966, defendiam seu programa de autodeterminação negra, anticapitalista e internacionalista. Os efetivos dos Panteras Negras chegaram a cerca de 5.000 integrantes. Em setembro de 1968, o FBI denunciou publicamente os Panteras Negras como sendo a maior ameaça para a segurança interna do país, dando ordens de intensificar os esforços com vistas ao aniquilamento do partido através do programa de contra-espionagem. A ativista Angela Davis era uma das figuras que acabaram presas por esse sistema. Em recente visita ao Brasil, Angela Davis participou em Brasília do Festival Latinidades, falando para uma plateia totalmente feminina. Na oportunidade, ela falou com exclusividade para o acervo Cutney, em entrevista ao jornalista Carlos Alberto Medeiros. Acho que avançamos muito, mas temos ainda um caminho muito longo pela frente. Em muitos sentidos, as coisas estão bem melhores, mas em outros estão piores. Não creio que seja possível avaliar movimentos sociais de maneira linear. Tivemos avanços que não poderíamos imaginar. Ao mesmo tempo, o que imaginávamos como um avanço acabou se rebatendo contra nós. Refiro-me ao fato de que 50 anos atrás seria impossível imaginar pessoas negras em posições de poder econômico ou político. Agora temos um número grande de pessoas no governo, nas grandes empresas, na área da educação, mas a situação dos negros pobres piorou. Temos de dar um passo atrás e avaliar. O que pensávamos serem vitórias foram realmente isso? Qual o seu significado? E como evitar que essas vitórias se rebatam contra nós? Nos Estados Unidos há pelo menos 2 aspectos no sistema de relações raciais diferentes do Brasil, que são a segregação por lei e a regra de uma gota de sangue, criadas com o objetivo de afirmar a supremacia branca, mas que acabaram forjando uma unidade dos negros por cima das barreiras de classe e das diferenças de tonalidade da pele. Não tivemos isso no Brasil. O que você nos sugeriria para criarmos essa unidade? Você tem razão. A regra de uma gota de sangue foi uma regra muito repressiva, mas que ajudou a unificar nossa comunidade. Nós, nos Estados Unidos, não temos esse sistema complicado de classificação racial, exceto durante a escravidão, quando havia mulatos, quadrarões, oitavões, etc. Mas isso só se manteve em lugares como Nova Orleans. Sim, acho que a unidade negra, característica da era dos direitos civis,
do movimento dos anos 50 e 60 foi muito importante. No Brasil, é claro, o que é muito interessante para mim é o processo de tornar-se negro, em que muitas pessoas que antes não se identificavam como negras, agora o fazem porque isso tem um significado político, cultural. Porque ganham acesso à universidade pela ação afirmativa. Isso também é verdade. Temos de reconhecer que é sempre muito complexo. Não se pode dizer que um processo seja melhor que o outro. Se as pessoas se identificam como negras em função de um processo político, isso é bom, mas sempre haverá aquelas que vão se utilizar disso para se encaixarem no sistema de ação afirmativa. Não acho que um esteja em posição de receitar o que é bom para o Brasil. Sou uma visitante, mas me parece que vocês aqui estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos. Uma oportunidade que talvez tenha surgido na África do Sul, pois agora vocês têm mais negros em posições de poder, embora na África do Sul a maioria dessas posições seja ocupada por brancos. Mas isso não transformou fundamentalmente a pobreza na base da pirâmide, de modo que a questão é como exigir inclusão e ao mesmo tempo transformação e não assimilação ao sistema existente, mas inclusão de uma forma subversiva, capaz de criar oportunidades para todos, os negros e todas as oprimidas. Esse é o desafio. Nos Estados Unidos, pelo que sabemos, há uma crise entre homens e mulheres negros. As mulheres negras conseguiram melhores posições em termos de educação e rendimentos. Há uma distância entre homens negros e mulheres negras e ambos se queixam disso. O que você acha? Bem, em primeiro lugar, isso não é válido para a grande maioria da população negra. Quando se olha para a classe média negra, realmente se vê esse gap educacional. Historicamente, há razões pelas quais as mulheres puderam obter melhor educação. Isso remete à era imediatamente posterior à escravidão, quando a educação era a única oportunidade para as mulheres negras escaparem do serviço doméstico. Os homens negros tinham a chance de se tornarem operários e assim por diante. Havia muito mais oportunidade para os homens. Havia famílias em que tanto a mãe quanto o pai insistiam em que a filha se educasse para não se tornar empregada doméstica com toda a violência sexual que isso podia implicar. É importante entender as origens dessas disparidades. Hoje em dia, é claro, a situação dos homens negros envolve o encarceramento em massa. É horrível. Obama criou um programa chamado Responsável pelo Seu Irmão, voltado especificamente para o homem negro. Mas creio que temos de reconhecer que aquilo que afeta os homens negros também afeta as mulheres negras. E em vez de imaginarmos uma competição entre os gêneros, o fato de algumas mulheres negras terem obtido sucesso educacional significa melhores possibilidades para as famílias negras, de modo que os homens negros também se beneficiam disso. E quando os homens negros são presos, as famílias negras sofrem. Em geral, se presume que o encarceramento em massa seja um fenômeno masculino, mas você vai a uma prisão num dia de visitas e o que você vê? As mulheres é que têm de cuidar dos filhos, de sustentar a família. Não acho que seja saudável nem produtivo dizer que isso afeta apenas o homem negro. E também percebemos que atualmente esse sistema binário de gênero tem sido desafiado. Em vez de falarmos apenas de homens e mulheres negros, temos de falar também de pessoas que não se encaixam nesse processo de gênero. Tenho tido a oportunidade de trabalhar no local onde moro, em Oakland, Califórnia, com um grupo de mulheres trans. E isso é muito interessante, especialmente as que não podem passar por mulheres. Elas estão além dos limites da normalidade e tenho aprendido muito sobre o papel do gênero e como é importante desafiar o arcabouço estreito de gênero. Aqui este festival atraiu grande número de jovens e podemos ver uma espécie de renascimento dos estilos dos anos 70, cabelos, roupas. O que você acha disso? É muito interessante para mim, é claro. É maravilhoso ver esse renascimento. Os netos dos militantes dos anos 60. É interessante que sejam os netos e não os filhos, porque eles têm um distanciamento, eles não sentem o peso da história, eles querem mudar. E aqueles de nós que tiveram o privilégio de atuar nos anos 60 e 70, devemos levar a sério essa juventude e não tentar dirigi-los, e sim aprender com eles. É o que tenho tentado fazer nos Estados Unidos. Temos um renascimento semelhante por lá.
É especialmente estimulante ver isso acontecendo no Brasil. Vir a um evento político com tantas mulheres usando o cabelo natural. Nos Estados Unidos é um movimento, mas relacionado a produtos de cabelo, um movimento cooptado pelo capitalismo. Este é um momento histórico deste evento. This is a historical moment, this event. Centenas de jovens negras estão aqui vindo de toda parte do Brasil. Né? Hundreds of young black women are coming here from all over Brazil. E a gente acredita que isso é um efeito da implementação de política de cotas raciais aqui no Brasil, nas universidades. And we believe that it is at least in part an effect of quota policies here in Brazil, affirmative action policies here in Brazil. E de modo que, ainda que sob o efeito de cotas, a gente acredita também usar o cabelo natural, como você disse, ainda assim você é essa nossa referência feminina de cabelo black power. So if we are, in spite of wearing these styles, but you keep being our reference in terms of a feminine figure. Well, I appreciate that. Bem, fico grata por isso, mas não posso aceitar todos os créditos. Como sempre digo, as pessoas só conhecem o meu nome em função de um movimento que foi feito para a minha liberdade. Havia muitas mulheres negras nos Estados Unidos e em outros lugares que poderiam facilmente se tornar essa figura. Foi por acidente da história que eu atraí a atenção das pessoas. É um fardo, mas ao mesmo tempo tento não levar isso tão a sério, sabendo que não se trata de mim como indivíduo, mas de algo muito mais amplo. Vejo a mim mesma como parte de um processo coletivo. Para mim, isso é o mais importante. Só estou aqui porque houve um amplo movimento de solidariedade que exigiu a minha liberdade. Sem isso, eu estaria hoje sentada na prisão. Portanto, muito obrigada, mas devo dizer que meu papel é ajudar a criar mais movimentos e não a criar figuras individuais. And raise the call for my freedom. Otherwise, I would probably be sitting in jail today.